Vinícius, Vinícius, Monserrat Lopes e Paulo Aparecido Marcelino, ambos da Universidade do Minho. Estão presentes? Só eu estou aqui, o Paulo não vai comparecer. Boa Sim, tarde. ok. Boa tarde. Fernanda, É, que já tivemos a oportunidade de conversar agora. Luciana também está presente. Clarice Coimbra e Diego Almada. Bom, então, só o Diego, que não está presente. Às vezes ele ainda chega a tempo. Ok. Então, nós vamos conversar. Vou passar a palavra para o Vinícius, que vai falar sobre dilemas éticos e jurídicos na implementação de inteligência artificial em políticas públicas, análise do cenário nacional e internacional. Vinícius, você tem 15 minutos, tá? Pode falar tranquilo, no seu tempo, que mesmo a gente tendo atrasado uns minutinhos aí no início, vai dar tempo de todo mundo falar. Ok, na verdade eu gostaria de pedir uma troca com algum dos outros, só por um minutinho, porque eu acredito que eu estou seguindo o cronograma errado. Eu estou dando suporte pelo Iberojur em um outro painel. Então eu vou pedir para alguém me substituir só para eu conseguir fazer minha apresentação. Tudo bem? Claro, então eu posso começar, se eu quiser. passo, então passo para você, Fernanda. Pode Então, iniciar. A eu vou Fernanda começar. vai falar sobre moeda local social digital e tributação de renda da pessoa física na dação em pagamento de criptoativos, um estudo comparado entre Brasil e Espanha. Exatamente. É, eu tenho uma apresentação que eu fiz, então eu vou é, disponibilizá-la a todos para a gente estar acompanhando esse assunto. É um assunto novo. Eu acho que, pelo que eu tinha pesquisado aqui no Brasil, é o primeiro estudo a respeito da tributação da moeda local social digital. Então, eu preferi fazer uma apresentação para ficar mais didático, até para as pessoas entenderem e eu conseguir mostrar o que foi a minha pesquisa de mestrado. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês. Share. Vocês estão vendo? Sim, Sim. Então, eu sou Fernanda Feuser, sou advogada aqui em Brasília. Não pude estar presente em Madrid, mas eu gostaria de até parabenizar todos os organizadores do evento por estar fazendo, né, levando esses assuntos também do Brasil para Madrid e para o mundo. E eu sou mestre em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Sou sócia da Wilfrido Augusto Marques e sou advogada aqui em Brasília, capital do Brasil. E também sou embaixadora das mulheres no tributário aqui em Brasília, onde a gente tem um networking para levar o tributário às mulheres e a gente tem esse projeto no Brasil inteiro. Na verdade, o meu tema, como já foi trazido, é moeda local social e a tributação de renda da pessoa física na dação em pagamento de criptoativos, um estudo comparado entre Brasil e Espanha. O que seria a moeda local social digital? Eu não sei se vocês já têm conhecimento, mas aqui no Brasil, essas moedas elas estão crescendo e hoje a gente já tem uma plataforma digital que é o e-dinheiro, que você vai lá, troca o seu real por uma moeda local digital. E isso cresceu muito depois da pandemia, depois com a instituição das cidades inteligentes, e a gente verifica que agora é uma realidade que a gente tem que acompanhar, então não tem mais como voltar atrás. E para eu verificar o que está acontecendo no Brasil, se a gente está com a legislação, eu fui atrás de uma plataforma na Espanha, que é a La Rosa, que é uma plataforma também utilizada nos arredores de Barcelona, onde ela também faz o mesmo sistema, ela não utiliza de blockchain, ela só utiliza, faz a troca do euro
pela moeda local social, e essa moeda pode ser utilizada em uma determinada região. E eu fui estudar, né? Assim, por que que eu fui estudar isso? Qual foi a minha inquietação? Então, a minha inquietação foi porque no Brasil, em 2023, nós tivemos 1,1 bilhão de reais circulando nessa plataforma, sem tributação, sem nenhum controle, sem nenhuma legislação. E fui verificar o que estava acontecendo no mundo. Então, eu localizei essa plataforma na Espanha, que ela já estava em funcionamento, e eu verifiquei que já existia legislação, então eu fui fazer esse estudo comparado entre Brasil e Espanha. E daí outra quietação me veio: será que é um criptoativo? Será que a gente está diante de criptoativo? Então, eu também estudei o que seria a moeda local social digital, para então chegar e verificar se eu poderia tributar como um criptoativo. Então, eu cheguei à conclusão no meu capítulo 2, né, analisando de que o sistema de moeda local social ele não se vale de blockchain geralmente, principalmente esses dois sistemas que eu peguei, o e-dinheiro e a La Rosa, não possuem vinculações com os bancos centrais, utilizam de plataformas digitais só para armazenamento e troca, então não tem mineração, não tem rendimento, e ele circula só em uma determinada região e não constitui moeda de curso legal. No meu capítulo 3, eu já abordei a situação dos criptoativos. Como é que seria a funcionalidade dos criptoativos para enquadrar a moeda local social num criptoativo e tributar nesse formato? E eu constatei que a gente não poderia enquadrar a moeda local social num criptoativo, porque ela não se utiliza de blockchain, ela não é transfronteiriça, ela ela tem rendimento, a plataforma tem mineração, tem todo um outro funcionamento, não é igual um funcionamento, não é uma dação em pagamento. Então, eu verifiquei que no Brasil e na Espanha tinha essa mesma característica. E a conclusão que eu cheguei da tributação do imposto de renda em ambos os países é que, independente da forma como a gente pode classificar a moeda local social, se tiver um acréscimo patrimonial, vai ser tributado. A única diferença que eu localizei entre a Espanha e o Brasil é que no Brasil a gente tributa no momento da realização, ou seja, na hora que você vai auferir aquela renda. E na Espanha não, é no momento do contrato. Então, essa foi a única diferença que eu cheguei, e eu vi que na Espanha, nas legislações e etc., eles não se preocupam mais em nomenclatura, eles se preocupam na renda, eles se preocupam em tributar, independente da classificação. Então, eu vi que tem no Brasil e na Espanha o acréscimo patrimonial, a gente vai ter a tributação, e que mesmo não sendo a conclusão que eu cheguei, que mesmo não sendo uma um criptoativo, a moeda local social, se você tiver um acréscimo patrimonial, seja no Brasil ou na Espanha, você vai ter a tributação de renda na dação em pagamento. Então, o que eu trago também na minha conclusão, a gente já tem projetos de lei no Brasil para regulamentar a moeda local social, porque hoje ela é utilizada só como um sistema de pagamento que o Banco Central regulou, e tem um projeto de lei já aguardando que que tenha essa regulamentação. Então, a minha conclusão é que a gente precisa trazer uma segurança jurídica, tem que ter essa regulamentação, e que se tiver um acréscimo patrimonial, tem que ter a tributação. Então, a conclusão do meu estudo é essa, eu espero ter agregado aos trabalhos e estou à disposição para qualquer dúvida. Fernanda, parabéns pela exposição. É um trabalho com certeza muito rico. Foi muito bem escrito o seu trabalho que você encaminhou para Iberoju. E eu achei muito, muito interessante, né? Nós temos aí vários municípios com interesse, alguns já iniciaram mesmo a trabalhar com moeda social local, né, para trabalhar só no comércio interno. Isso é uma realidade realmente. Em Minas Gerais, nós já vemos isso acontecer, no Rio de Janeiro também, né, em vários estados. Então, muito interessante, a sua pesquisa. Parabéns. Eu agradeço. Uma boa Alguém tarde. quer fazer algum comentário? Vocês podem ficar à vontade, se alguém quiser fazer alguma dúvida, perguntar alguma coisa para Fernanda.
Então, o que me instigou até trazendo um pouquinho do que está acontecendo em Minas Gerais, em Resplendor até uma situação um pouquinho mais aprofundada, né? Lá a prefeitura vai pegar o real e ela vai colocar num banco que vai ter investimento. Então, as prefeituras vão ter uma possibilidade de ter um cofre público para investimento na região muito grande. Então, na situação de Resplendor, eu verifiquei que é uma situação nova que talvez após a reforma tributária vai crescer ainda mais, porque agora as prefeituras vão mudar a arrecadação, né? Vai mudar bastante o recebimento. Então, agora já é uma realidade, como muito bem trazido pela professora. Agradeço. É isso. Obrigada. Vamos chamar agora a Luciana Cristina de Souza, né, da Universidade do Estado de Minas Gerais, da UFMG. Ela vai falar sobre direito, governança e educação digital, um estudo comparado entre as legislações espanhola e brasileira. Bem-vinda, Luciana. Pode começar. Obrigada. Bom dia a todas, a todos. Vou pedir desculpa pela voz, aqui no Brasil é inverno e eu tive uma laringite. Então, desculpa se a voz está um pouquinho baixa. A pesquisa faz parte de um projeto que nós temos num grupo de pesquisa desde 2021, aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, sobre cidades inteligentes e desenvolvimento humano. Nós começamos porque a norma técnica de cidades inteligentes foi publicada no Brasil em 2021 e, na mesma época, a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, com as diretrizes do que deveria ser a governança digital. Então, nós temos acompanhado esses documentos desde a sua publicação oficial, inclusive com monitoramento de dados, junto ao CGIBR, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A escolha por um estudo comparativo com a Espanha é que um referencial teórico muito importante da nossa pesquisa desde 2021 é a professora Adela Cortina, da Espanha, que foi a criadora do conceito de aporofobia, que é a exclusão das pessoas mais pobres em relação ao acesso a direitos fundamentais. Inclusive, tem, né, um vídeo no YouTube da professora Adela Cortina, no TED, falando, apresentando o conceito. Ela publicou o livro Aporofobia, né, a rejeição aos mais pobres. E nós temos considerado, junto com ela também, um professor brasileiro, Eugênio Trivinho, de São Paulo, que fala que a evolução digital no Brasil tem sido acompanhada de uma chamada violência infotécnica. A tecnologia não é igual nem acessível da mesma maneira para todos. Então, se vende a ideia de uma cidade inteligente, de uma cidade evoluída, quando, na verdade, existe uma parcela significativa da população que não alcança isso. E nós identificamos no estudo comparado que há uma preocupação dessa mesma forma na Espanha, através da adoção de normas técnicas de inclusão digital que têm sido adotadas, né, promovidas pelo governo espanhol, no caso, o Instituto Nacional de Ciberseguridade da Espanha, que é a norma técnica UNE 178301, que fala da participação cidadã, e a UNE 17804, que fala dos sistemas de cidades inteligentes. No Brasil, é a NBR 37122. Então, nós fizemos um estudo comparativo, né? Temos feito no grupo entre a norma técnica brasileira, a norma técnica espanhola, e essa preocupação conjunta de que, sim, nós tenhamos cidades que usem tecnologia, usem inteligência artificial, mas com um marco regulatório que garanta a acessibilidade de modo equitativo. No caso do Brasil, por exemplo, o Comitê Gestor da Internet publicou ano passado, né, um relatório chamado Relatório Conectividade Significativa. A conectividade significativa é essa proposta de tentar incluir todos, né, de não haver nenhuma aporofobia digital. E nesse relatório ficou claro que, embora mais de 80% do território brasileiro tenha acesso à internet, 69, 68% dos brasileiros não têm uma internet de qualidade, ou só vão acessar via celular. Então, na verdade, ainda tem regiões do Brasil, se você faz uma desagregação dos dados nas regiões mais ribeirinhas, como a Amazônica, em outros lugares,
você vai ter 22% da população com uma internet acessível. Então, no momento que os serviços públicos estão se transformando quase que 100% em serviços digitais, que oportunidades de emprego e de educação estão vinculadas a isso, não pensar políticas públicas de conectividade significativa e de inclusão digital é gerar uma aporofobia. É uma forma de pensar cidades inteligentes para um grupo específico e relegar os demais a uma condição de subcidadania, como se a participação digital dessas pessoas não fosse importante. A adoção da NBR no Brasil tem sido acompanhada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, e no site dele é possível ver, assim como acontece no caso da Espanha também, você consegue acessar na União de Normas Técnicas, né, quais são os municípios efetivamente certificados como cidades inteligentes, porque as normas técnicas, tanto brasileira quanto espanhola, prevêem inclusão digital, mas o problema é que têm sido criados outros indicadores de cidades inteligentes que algumas gestões municipais estão utilizando para burlar o requisito da inclusão. Então, os municípios anunciam que são cidades inteligentes porque tem o índice A, o índice B, e, na verdade, esses municípios nunca conseguiram a norma técnica oficial por causa da exclusão digital. Então, nós reforçamos a importância de se ter ali uma preocupação, como nós temos visto na Espanha também, de regulamentar fortemente nas estratégias de transformação digital essa participação cidadã, que a UNE 1378-301 da Espanha prevê e que no Brasil a norma técnica 37122 também prevê. Ambos os países têm uma estratégia de transformação digital dos seus governos, né, que estão em andamento, mas é importante ainda reforçar que o processo de certificação desses municípios precisa passar por essas autoridades, porque existem grupos vulneráveis digitalmente que nos demais indicadores utilizados são completamente relegados a segundo plano porque não são interessantes do ponto de vista econômico, o que reforça a ideia de aporofobia de Adela Cortina e de violência infotécnica do Eugênio Trivinho. E eu vou destacar que tem um autor brasileiro que há mais de 15 anos pesquisa sobre governo eletrônico, especificamente, né, área questão digital pública, que é o professor Hoover, que ele fala que nós precisamos nos lembrar que a gestão pública ela tem que envolver nessa migração para o digital não só hardware e software, mas ele usa até uma nomenclatura, o peopleware. Vamos falar de hardware, software e peopleware. Ou seja, nós, se não incluirmos as pessoas, nós não temos realmente uma evolução, nós temos um avanço tecnológico, mas que gera subcidadania. E isso casou muito bem que nós percebemos que Brasil e Espanha caminham nesse mesmo sentido de buscar essa inclusão nas cidades do interior, entre as pessoas mais pobres, entre os imigrantes que moram nos países, que muitas vezes mal têm acesso a estes serviços. E a fase atual da nossa pesquisa, nós estamos acompanhando alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional Brasileiro, como o projeto de lei 2338, que vai regulamentar a inteligência artificial no Brasil. A Espanha já tem uma regulamentação, não só que a Espanha já tinha uma regulamentação desde 2021, 2022, mas também que a própria União Europeia publicou de 2023 para 2024 a norma europeia de inteligência artificial. O Brasil ainda enfrenta muita pressão das Big Techs para aprovar nossa norma, mas ela é de extrema importância. E estamos acompanhando também o desenvolvimento que começou inclusive esse ano, em 2025, na Escola Nacional de Administração Pública, do conceito de gestão pública 5.0 e não 4.0, como se usava até então. A gestão pública 5.0 é aquela que não se preocupa apenas com o tecnológico, mas, como propõe a autoridade espanhola e brasileira, tem um foco no ser humano. É a gestão pública digital com conectividade significativa. Esses resultados nós ainda estamos coletando, né? A pesquisa está em andamento. A primeira parte da análise com a aporofobia, a comparação Brasil-Europa nós concluímos, agora vamos seguir nessa próxima da governança nas cidades inteligentes. Agradeço muito a oportunidade, vou colocar aqui meu e-mail no chat, o link do nosso grupo e alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigada. Fernanda, parabéns pela exposição. Seu tema é muito interessante, casa bastante com o meu. Eu escrevi sobre cidades inteligentes e
bem nessa vertente mesmo da questão da inclusão. E aí, na minha. Foi uma dissertação de um mestrado que eu fiz em Portugal, e nessa dissertação eu falo sobre cidade inteligente para quem? Né? Essa é a pergunta que eu faço no livro: inteligente para quem? Porque esse título de cidade inteligente muitas vezes é colocado de uma maneira autocongratulatória, né? Os municípios se conceituam, se reconhecem como cidade inteligente, às vezes só porque implantou um sistema de monitoramento eletrônico com utilização de IA, alguma vertente tecnológica, mas isso não quer dizer que a cidade seja inteligente. Esse assunto foi até um assunto que me interessou muito, porque eu dou assessoria para municípios, e eu me recordo que uma vez me pediram para falar, eu gostaria de organizar meu município em uma assessoria para cidades inteligentes. Eu falei, gente, mas quanto que você tem de esgotamento sanitário? Quanto que você tem? Então, vamos fazer o básico primeiro, né? E a discussão que eu faço no meu livro é justamente isso, que o direito administrativo ele precisa se apropriar também dessa temática das cidades inteligentes, porque hoje a gente vê as cidades inteligentes sendo discutido muito na parte do urbanismo, muito pelas tecnologias e pouco, às vezes, pelo direito administrativo. Então, eu propus um conceito de direito administrativo, discutindo a questão da dignidade humana, discutindo essa questão do mínimo existencial. Então, a cidade inteligente tem que ser aquela que assegura o mínimo existencial. Eu até publiquei a minha dissertação, depois eu te encaminho a dissertação, Luciana, que Obrigada. espero ser, Né? Eu ser leciono direito administrativo na Faculdade de Políticas Públicas, aqui da UENG. espero E que aí nós seja. temos usado a Carta Brasileira de Cidades Sim. Inteligentes, que é um documento do poder administrativo que traz um conceito do que é cidade inteligente enquanto E gestão ficou pública, né? ficou um conceito bom, né, lá na carta. A gente discute um É, pouco até o formato, sabe? Por mais que a BNT procurou dar uma sistematização, né, através das três NBRs, o que se discute, principalmente aqui na Europa, é quais as dimensões serão utilizadas para a conceituação de cidades inteligentes. Porque sim, dependendo das dimensões que você escolhe para ser analisada e dos indicadores, você vai privilegiar a tecnologia, privilegiar talvez a parte mais urbanística, em detrimento dessa questão do poder social mesmo, né, das pessoas. Então, o meu trabalho vai bem nessa linha. Vai ser um prazer a sim. gente trocar depois Ah, eu experiências vou gostar. e ter. Tem uma outra autora, eu deixei a sugestão no chat, eu usei numa outra parte da pesquisa, chama Saskia Sassen. Ela Ela é tem as neerlandesa. discussões, né? Isso. É, Ela e ela trata fala muito, discussões da sim, forma como o urbanismo, né? As cidades foram construídas sim, mesmo aqui na Europa, Paris, Nova York, né? Fala que Nova York foi aberta a machado e expulsaram as pessoas para abrir as avenidas, né? A própria Champs-Élysées. É bem interessante mesmo o livro da Saskia. Também utilizei bastante, acho bem, Cidades bem globais, bacana. né? ela tem uma entrevista mais recente onde ela fala: não existe cidade tecnológica inteligente sem o trinômio técnico, econômico e humano. Que as Sim. cidades modernas, globais, tecnológicas têm sido feitas focadas só no técnico e no econômico. Então, elas E precisam incluir ela o trabalha humano na sua avaliação. E ela trabalha muito essa questão das expulsões, das grandes expulsões Sim, das cidades mineradoras. E a gente aí perto de Belo Horizonte, não sei se você mora em Belo Horizonte, não. moro em Belo Horizonte. Nós também somos de Belo Horizonte. E aí, ao nosso redor, nós temos cidades mineradoras, né? Quem passa ali pela zero Sim, quarenta vindo ali Nova Lima, Ouro Preto, Itabirito, ver o que a mineração tem feito e como ela É, tem expulsado mesmo as pessoas dos territórios. A gente que trabalha com territórios mineradores percebe isso, a forma como as mineradoras, né, elas criam um problema, depois aí o preço da terra cai, aí depois eles compram muito barato e conseguem ir expulsando as pessoas mesmo de um território que antes era muito bonito, porque tem lugares ali que eram lindíssimos. As pessoas mudaram para condomínios fechados perto de Nova Lima, né, que eram lugares muito bonitos, um poder aquisitivo bem mais alto, e de repente
a mineração vem e faz Estrago. um estrago assim tremendo, né? Cria uma barragem próxima e aí Ela causa um problema e depois é uma forma vende de uma solução, vende uma solução uma solução barata para ela. para ela. A gente tem discutido essas coisas todas também. Vai ser um prazer a gente trocar ideias, viu, Luciano? Passar a palavra agora para a Clarice Coimbra, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e vai falar sobre dados biométricos em patentes de inteligência artificial, reflexões a partir da tecnologia Face Unlock. Olá, boa tarde a todos os presentes nessa sala. Professora Viviane, professor Raimundo, Fernanda, Luciana e os demais que estão presentes. Para mim é uma honra estar presente, né, no 8º CIDGIM, é a primeira vez. Este ano eu ingressei no doutorado e vou trabalhar até o final, né, dos últimos 4 anos com propriedade industrial. E dentro de um grupo de pesquisas, né, para esses regulatórios, e a gente trabalhou também em cidades inteligentes dentro de sandbox, Luciana, né, e complementada aí pela professora Viviane. Eu achei bem interessante. Depois vou até compartilhar com vocês Clarice, desculpa, eu vou só pedir uma licença. É porque patentes congelou para mim, sabe? de inteligência. Eu não consegui Oi. ouvir. Aqui está cortando um pouquinho a É, sua fala, Clarice. Eu até achei que fosse aqui por causa desse point. não, mas eu estou vendo aqui todos os sinais aqui, mas funcionando. Eu vou ver parado para ver se não é balanço da câmera. Vai ser um pouco difícil, né, que eu me movimento muito. Então, voltando. Meu tema é sobre dados biométricos em patentes de inteligência artificial, né, reflexões a partir da tecnologia Face Unlock. Eu vou abrir um slide, eu vou tentar ser breve. Eu fiz oito slides para tentar mostrar o que foi produzido, né, para esse tema. Então, eu entro aqui. Peraí, deixa eu ver. Tá. Aí, aqui está aqui. Eu vou aqui no Schaefer. Eu vou aqui. Coloquei. Tá. E agora sumiu. Peraí. Eu volto para cá. Aqui. E pronto. Agora eu. Não, é esse aqui. E agora eu fiquei. Esse aqui. Deixa eu ver. Eu estou vendo vocês, estou vendo meu Apareceu texto. aqui. Isso, apareceu. Pois está certinho, vocês estão vendo? Porque eu ontem fiquei quebrando a cabeça, falei assim, gente, eu tenho que acertar isso aqui, eu tenho que acertar isso aqui. Bom, só que eu também tampei para mim, né, para poder, deixa eu ver se eu consigo chegar esse aqui um pouquinho mais para cá. Tá. Aí eu consigo ver vocês e consigo me ver também. E, foi. Peraí. Tá. Só que, deixa eu diminuir isso aqui. Aqui. Sumiu, né? Ou não? Não, tá aparecendo aqui pra Sumiu. gente, tá ótimo. Tá, E eu acho que tá não vai ótimo. aparecer, gente, para você, é normal, é isso mesmo. Então tá na primeira folha, né? Isso, tá. Tá. Só que sumiu para mim. Deixa eu ver se tá. Não, aí toda vez que eu rolo a barra aqui de a rolagem, que tá gravando, e aqui. Então, já sei por quê.
Aqui. Mas aí acho que não vai aparecer. Não, acho que eu piorei foi mais. Bom, deixa eu usar o meu papel, então, peraí. Está na primeira página, né? São poucos Tá na slides. primeira página, tá ótimo pra gente. Tá, tá ótimo. Então tá bom. A voz também tá legal, né? Bom, então vamos lá. Serei breve. Ah, só que eu vou olhar o meu aqui, tá? Dados biométricos em patentes de inteligência artificial e reflexões. Eu sou doutoranda pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e na linha de pesquisa, empresas e atividades econômicas. Também tenho mestrado em Direito, na área de concentração, relações privadas e para falar sobre lei de propriedade industrial, né, ao final dos meus 4 anos aí de doutorado. Bom, o que nós vimos nesse tema, né, o grupo de pesquisa que nós estamos trabalhando esse primeiro semestre, e aí eu me interessei em escrever, recebi o convite para participar, e aí surgiu a oportunidade de apresentar o tema e ele foi aprovado. Agradeço ao professor doutor Fábio Veiga, inclusive a instituição de ensino, né, a Universidade Rei Juan Carlos, né, por essa oportunidade. Bom, eu parto da seguinte premissa: a Lei de Propriedade Industrial, em sua redação atual, ela não estabelece requisitos explícitos, né, para uma avaliação de impacto à privacidade como condição de concessão de patentes, mesmo em cenários que envolvem o tratamento intensivo de informações pessoais sensíveis, né, por sistemas de inteligência artificial, eu vou chamar de IA. Situação semelhante ocorre em pedidos de patentes de tecnologia de IA que utilizam dados de reconhecimento facial à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente no que diz respeito à anonimização, né, e ao tratamento de dados sensíveis. A metodologia adotada, eu tenho que mudar agora. A metodologia adotada, mudou aí? A tela mudou? Mudou ainda não, não passou. A gente Não está vendo a passou. primeira página. Então, peraí, deixa eu mudar para o slide B. Aqui. E agora? Foi? Não. Ah, sim, agora sim. Tá. Só que eu não vejo vocês, tá? Então, o que ocorre? Qual o, o objetivo central, né, da investigação? É como regular a patente de IA que utiliza dados biométricos de forma a assegurar a soberania digital e conformidade ética. A metodologia que eu utilizei de viés qualitativo, consistente em um estudo exploratório descritivo, né, na modalidade de análise documental, no caso, a lei da propriedade industrial e a lei de proteção de dados, LGDP. E um estudo de caso que envolve a concessão de patente de tecnologia feição lock. Com relação à conclusão, né, eu aponto a necessidade de modernização da LPI brasileira ou criação de mecanismos que complementem o processo de concessão de patentes, né, com preocupações relativas à privacidade e à proteção de dados sensíveis, especialmente tecnologias de alto impacto, como a inteligência artificial. Então, passei direto. O que ocorre? Nós temos aí um marco regulatório de duas legislações que são analisadas. A Lei de Propriedade Industrial. Dentro da análise do marco regulatório atual, da Lei de Propriedade Industrial, essa lei ela tem como requisito novidade, atividade inventiva e a aplicação industrial. Ela tem lacunas e também
e o foco dela é a proteção da invenção. Com relação à lei de proteção de dados e também dos dados biométricos como categoria especial. Então, de uma forma, de um conceito expansivo, ela trata dos dados pessoais, mas ela também ela, ela, ela fala sobre os dados biométricos, né, como categoria especial. E também tem foco na proteção dos direitos fundamentais da privacidade. Então, essa coexistência entre a área de interseção de tecnologias de IA, ela pode gerar um cenário de incerteza jurídica, né? Enquanto a LPI visa estimular a inovação, a LPG busca proteger os direitos individuais do tratamento de dados. Bom, com relação às lacunas legais identificadas, né? Eu consegui identificar a ausência de avaliação de impacto à privacidade. É possível verificar na LPI, né, que não tem a ausência, né, de qualquer menção explícita que vá obrigar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial a considerar os aspectos de privacidade e proteção de dados sensíveis ao analisar o pedido de patente, especialmente para invenções baseadas em inteligência artificial. Outra observação foi com relação à falta de critérios específicos para patentes de IA, já que não há na LPI critérios para análise de pedidos de patentes que tratam dados sensíveis, questões como risco de discriminação algorítmica, falta de transparência dos modelos de IA, a segurança dos dados usados para treinamento de operação e respeito aos direitos dos titulares dos dados, né? Não se abordam como requisitos de patenteabilidade. Uma outra observação, a limitação do artigo 18, inciso 1º da LIP, pois a vedação de patentes contrárias à ordem, a moral, a ordem pública, a moral, é genérica. Ela não oferece um guia claro para sua aplicação em caso de violação de privacidade por tecnologias de IA, tomando a interpretação do que é contrário à moral no contexto de dados sensíveis, subjetiva e carente de densidade normativa na LPI. Né? Outro ponto crucial que foi observado é o descompasso com a Lei Geral de Proteção de Dados. E, embora essa lei é uma lei posterior, né, e transversal, que se aplica a qualquer operação de tratamento de dados pessoais, a LPI ela não foi atualizada para refletir os princípios e obrigações definidos pela LGDP, né, no contexto específico da propriedade industrial. E aí esse cenário, né, ela cria um limbo normativo, né, porque uma invenção pode ser patenteada sobre a LPI, mas a sua exploração pode infringir a LGDP e os requisitos de proteção de dados se não forem observados, né? Bom, agora, deixa eu ver se eu consigo mudar para o próximo slide. Então, como fica a LGDP e o regime de proteção de dados biométricos, né? Como eu já tinha falado sobre esse conceito expansionista, a LGDP ele adota, né, um conceito expansionista. Isso está previsto na letra de lei, isso reflete a compreensão contemporânea de que em um contexto crescente de capacidade computacional, disponibilidade de dados, como o biométrico, a identificação de dados pode ocorrer por meio cada vez mais sofisticados e indiretos, né? Isso vai implicar que a lei venha proteger os dados tradicionalmente considerados identificadores, mas todo o espectro de informações que possam ser de alguma forma vinculadas a uma pessoa natural. E, em contrapartida, esse conceito expansionista, a LGDP estabelece uma dicotomia entre dados pessoais e dados anonimizados,
Alguns autores tratam isso, trataram em tese de doutorado. Tem um livro que eu gosto muito do professor Bruno Ricardo Bioni, né, que ele trata bem esse tema do artigo 12, e até ele levanta essa questão, né, da dicotomia, essa dicotomia que configura uma aparente contradição, né? Porque se o conceito de dados pessoais é amplo, abrangendo qualquer informação relacionada a uma pessoa identificada, como justificar a exclusão dos dados anonimizados do escopo de proteção da lei? Especialmente considerando que a própria lei ela reconhece a possibilidade de reversão da anonimização, né? Então, a solução encontrada pelo legislador e também o que alguns autores, né, como o Bioni bem denomina, é com relação ao filtro de razoabilidade. Mas também isso também está previsto lá no artigo 12, né? Então, esse critério de razoabilidade opera como instrumento de contenção do conceito ampliado de dado pessoal, oferecendo um padrão funcional, né? Um parâmetro funcional para a sua incidência, né? E a outra questão é com o avanço da tecnologia baseada em inteligência artificial, com relação ao relatório de impacto da proteção de dados pessoais, né? Técnicas como reconhecimento facial, análise de dados de padrões comportamentais, correlação de bases de dados, demonstram que os dados considerados anonimizados, eles também podem ser revertidos, reidentificados com altos níveis de precisão, né? E destaca-se também que a LGDP, ela introduz esse conceito, né, do relatório de impacto da proteção de dados pessoais, definido lá no artigo 5º, né, inciso 17. Embora a lei ela não prescreva explicitamente em quais situações o relatório é obrigatório, o artigo 38 ele prevê que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANDP, poderá determinar ao controlador a elaboração de dados de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento o legítimo interesse. Eu acredito que o objetivo, né, do relatório é permitir que o controlador demonstre a conformidade de suas operações com a LGDP e a implementação de medidas que protejam os direitos dos titulares, especialmente em cenários de maior risco, né? Até por conta do próprio tratamento rigoroso que a lei dá aos dados biométricos e aos dados pessoais. Ah, o próprio relatório, né, a própria lei confere à ANDP a competência para regulamentar a proteção de dados e a privacidade. E essa contribuição, ela inclui a elaboração desse relatório para tratamentos de alto risco aos princípios gerais da lei, né? Agora, vou passar para o caso ilustrativo. Após fazem parte de um conglomerado automotivo sul-coreano. Clarice, está falhando um pouquinho aqui para mim. Eu acho que quando você mexeu na Que tela, eles investem em teclado e... Oi? quando você mudou a tela, começou a falhar a sua voz. Internet. A A internet parece estar acredito que fraca. seja a sua internet. Na hora que você Ouvindo? alterou, agora sim. Aqui para mim. Internet. Deixa eu só sair aqui um pouco. Melhorou? Está melhor? A Agora nós internet aqui estamos te está ouvindo. ok, ó, 98%. Não, Tá, agora tá nós estamos 98% a internet. Eu tô... Tá ouvindo? Agora voltou a sua imagem e o áudio. Estão ouvindo?
Voltou? Tá. Aqui está 98%. Eu estou acompanhando. De manhã cedo correu super bem, 100%, agora está 98%. Então, o caso ilustrativo é patente do conglomerado automotivo sul-coreano, né? A Hyundai e a Kia Motors. Então, eles entraram com pedido de depósito em janeiro de 2021 nos Estados Unidos, né? Esse pedido foi analisado e 30 de janeiro de 2024, né? Essa tecnologia ele integra sensores à distância, a temperatura de câmera para autenticação do usuário, né? Esse sistema ele é projetado para carros de luxo e também utiliza a combinação desses sensores para otimizar o processo de reconhecimento facial. E aí, a estratégia dessa inovação, da Face Unlock, ela, de acordo com os autores, né, que entraram com esse pedido, né, da Hyundai e a Kia, é oferecer e aumentar a conveniência e segurança dos seus consumidores, né, e solidificar a sua posição como líderes em tecnologia automotiva. Na verdade, a gente já viu várias reportagens que a Coreia do Sul, né, alguns países asiáticos, principalmente a Coreia do Sul, né, porque a China também, mas mais a Coreia do Sul, por conta de outras empresas, né, não só automotivas, mas eles são líderes de tecnologia envolvendo inteligência artificial. E aí, considerando essa estratégia, né, de inovação, no caso concreto, da patente Face Unlock, eu me fiz uma pergunta, né? Qual, qual o principal ponto de atrito, né? O desafio regulatório que se busca a proteção patentária para essas inovações, particularmente essas que empregam inteligência artificial e lidam com dados sensíveis, né? A gente viu vários painéis, né, falando sobre essa preocupação com os dados sensíveis, e eu trago isso para a lei de propriedade industrial, né? Como já mencionado, a LPI ela não possui mecanismos específicos para avaliar esses aspectos de propriedade e proteção de danos sensíveis e, eh, e a própria LPI ela aponta a falta de critérios específicos e desatualização frente à LGDP. E a dificuldade de aplicar cláusulas gerais, né, a essas novas questões tecnológicas, criando uma insegurança jurídica, né? E um potencial conflito é entre patentes concedidas e as obrigações da LGDP. E aí, além disso, se uma invenção de IA ela envolve tratamento de dados biométricos, a Lei Geral de Proteção de Dados, elas não se aplicam ao processo de patenteamento em si, mas sim a implementação e o uso dessa tecnologia patenteada. E é interessante observar que a revolução digital ela transformou os dados algoritmos em ativos estratégicos. A gente vê muito isso com os ativos éticos, esses ativos. Bom, como esses dados algoritmos, isso já é uma outra situação, mas voltando aqui. Como esses dados algoritmos, né, embora o caso envolva a utilização de inteligência artificial para fins de desbloqueio facial, né, que é a tecnologia Face Unlock, ele é evidenciado que uma crescente preocupação com o tratamento e o controle desses dados biométricos por agentes estrangeiros, sejam societárias ou especialistas em questões éticas, né, de privacidade e de segurança, decorrentes da natureza sensível desses dados e do seu potencial uso indevido por terceiros. Esse contexto compromete a Clarice, está congelando. fragiliza o ânsia de solução do texto. Foi? Melhorou?
a sua E imagem agora? está congelando e a sua fala está sendo cortada. Eu É, acho que, tá acho ruim. que é bom você. A gente está perdendo muito, muito, muito da sua fala. Muito áudio. Ah, É. então, quer que eu saia Eu acho que se você, às vezes, do... tiver problema, se você Dá tentar. para terminar falando. Agora Vou melhorou, agora está terminar, ok. eu vou Agora fechar. melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou, Bom, agora está ok. eu já estou terminando, só faltam mais dois slides, esse e as considerações finais. Proposta de solução é a criação de um relatório de impacto biométrico, que eu chamo de RIB, né? Então, dentro desse relatório de impacto biométrico, é, com relação à análise desse arcabouço jurídico, né? Revelando um descompasso entre os dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados e aqueles que regem propriedade industrial, o que a gente pode observar é que a LGDP ela impõe restrições específicas ao tratamento de dados sensíveis, né, como os biométricos, e institui mecanismos de avaliação prévia de riscos, né? E a lei de propriedade industrial permanece alheia a essas exigências no momento da concessão de patentes. Então, você tem análise técnica e ética, fundamento jurídico, a cooperação regulatória entre o NPI e a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, com relação ao fluxo de trabalho, conjunto entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para mitigação dos riscos. Eu vou mudar de novo. Agora as considerações finais. E com a criação RIB, né, até porque há esse descompasso normativo, né, e isso aí foi verificado, é imperativo resolver a lacuna entre a LPI e a LGPD para garantir essa segurança jurídica. E o que eu chamo a atenção é com relação à necessidade de coordenação regulatória, né? E a NPI e a NDP devem atuar em conjunto para um desenvolvimento tecnológico ético e responsável, né? E aí, por fim, essa modernização legislativa é essencial, né, que a LPI ela precisa incorporar a avaliação de impacto à privacidade para acompanhar a evolução da IA. Até existe, né, um projeto de lei, que é o 333, que altera o artigo 6º da LPI para reconhecer a inteligência artificial como autoria, né? Mas não vem ao caso agora, mas foi o único projeto que eu encontrei de alteração da LPI, né, no Congresso. E aqui são as referências que eu utilizei, e aqui sou eu. Voltando às considerações finais ainda, então, eu acredito que ainda com a relação ao uso de dados, né, por inteligência artificial, envolve riscos específicos, né, que exigem essa atenção regulatória diferenciada por parte do Estado, né? Então, as incertezas técnicas, eh, essas incertezas técnicas, quanto à anonimização dos dados de patentes, né, para tecnologias de inteligência artificial que ah, e a ideia é essa, né? Que caso o NPI ele identifique que determinadas invenções que envolvem biometria, né? E como algoritmos de reconhecimento facial, sistemas de autenticação digital, ele possa instituir um procedimento adicional de avaliação de risco biométrico. E a análise técnica e ética, a cooperação regulatória interinstitucional, a mitigação dos riscos, a privacidade em tecnologias patenteadas, né? Então, tanto o INPI a proteção dos direitos fundamentais e proteção de um desenvolvimento tecnológico ético e responsável. E é isso. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada.
Parabéns, Clarice, pela exposição. A gente vê que é uma exposição bastante técnica e o quanto a gente ainda precisa nos preocupar, né, com a questão da regulamentação das novas tecnologias. A gente vê que o direito realmente não consegue acompanhar a tecnologia e não conseguiria mesmo, né? O direito ele precisa de um tempo de maturação justamente para depois conseguir fazer uma regulação mais efetiva. Mas muito interessante, né? Aguardo o seu artigo completo para a gente poder ler e trocar aí aprender com você também nessa parte que é bastante técnica, mas muito, muito interessante. Sim, muito instigante o Muito trabalho. instigante. E a gente para pensar essas novas tecnologias, a cada passo que a tecnologia, né, essas novas tecnologias dão, a gente tem que pensar em várias vertentes, né, várias situações aí com relação à regulamentação, né? E então, Vinícius, Passar a palavra para o passar a palavra para o Vinícius. Vinícius, ele vai falar sobre os dilemas éticos e jurídicos na implementação de IA em políticas públicas, análise do cenário nacional e internacional. Ele é da Universidade do Minho, Portugal. Sim, boa tarde a todos. Eu quero aproveitar aqui o começo para me desculpar pela confusão que eu fiz no começo. Eu acreditava que a minha apresentação seria no próximo painel, então eu fiz uma pequena confusão, tanto que eu estou aqui no meu é, quarto do alojamento da residência universitária. Então, se o meu colega entrar, eu também já peço desculpas. Se tiver qualquer ruído de fundo, já peço desculpas. E parto aqui para minha apresentação. É, a minha pesquisa toda ainda não está concluída. Eu decidi iniciar essa pesquisa na parte batido já, né, a questão ética, e mais voltada aí para a implementação de AI em políticas públicas, porque eu estava fazendo uma pesquisa paralela em uma aula aqui na Universidade do Minho, que é na parte de migrações, e eu exatamente estava avaliando essa aplicação de inteligência artificial no processo de aceite ou recusa de refugiados. E nisso eu quis jogar ao Brasil, que no caso o cenário nacional eu considero o Brasil, e parti aqui a investigar o sistema Victor, que é a inteligência artificial que a gente tem dentro do STF. É muito elogiado, né? Pelo menos aqui em tudo que eu encontro. Na Europa, ele está sendo utilizado como base de estudo para algumas proposições, tanto em Portugal quanto na França. Mas eu busco ali os meus principais problemas com a inteligência artificial, que são, como já foi dito aí por alguns professores, o sistema de falta de transparência da caixa preta e a possibilidade de discriminação algorítmica. São os dois maiores problemas, que já são um pouco batidos para o tema de inteligência artificial, mas eu tomo aqui para citar a frase de um desenvolvedor de software que cria inteligência artificial, o Walter Lindenhoff. Talvez eu esteja falando o nome dele um pouco errado, mas ele disse para a gente que a IA não passa de um papagaio de biblioteca. E é exatamente isso. A gente chama de inteligência artificial os programas de LLM, né, Language Model, que são os programas de. E como funciona as inteligências artificiais são exatamente assim. Elas são alimentadas a um conteúdo e a partir disso elas abstraem, resumo, elas não pensam genuinamente, não têm um conceito geral. Elas enquadram conteúdos com base de blocos, em caixas que são de informações semelhantes para obter a resposta de acordo com a tarefa. Concluir. É nisso que entra os dois problemas que eu foco, a falta de transparência e os viés algoritmos da discriminação. Porque tanto o sistema Victor, que eu observei, ainda não concluí a minha pesquisa,
A principal função que ele é muito elogiado é na questão de resumir grandes processos para os juízes poderem fazer suas ponderações, acelerar o processo judiciário. Só que ainda assim, eles escondem em alguns resumos, eu encontrei algumas pesquisas nesse sentido, em alguns resumos o Victor esconde informações-chave que ele considera não muito importantes. E com esse sistema de como a inteligência artificial não pensa, ele não tem como categorizar e passar isso. Na minha visão, dentro da pesquisa do meu colega, a gente encontra o problema nisso com o problema da justiça mesmo. Você não consegue dar uma justiça é, totalmente imparcial, conseguir julgar um caso perfeitamente se lhe faltam alguns elementos. E essa é a parte ética que eu entro. Quanto mais a gente aplica a inteligência artificial nos meios jurídicos, mesmo que tenha uma celeridade maior no processo do judiciário, no sistema de burocracia, e tudo mais, o que é perdido da parte humana. Porque, principalmente no sistema do Brasil, eu ainda sou um estudante, entendo, é que a parte humana é o foco principal do judiciário. Nós, no Brasil, o nosso sistema é específico de análise caso a caso. Então, não tem essa perda de algumas informações humanas, das partes de até juntando com informações externas de qualidade do que aconteceu, podem prejudicar o julgamento final. Eu não tinha o conhecimento que já está tendo um projeto de lei, né, na parte de regulamentação da inteligência artificial. Eu até fiz minha anotação aqui para pesquisar durante a pesquisa. E com o cenário nacional nessa, ainda que nós não temos uma regulamentação específica, eu fui buscar aqui na União Europeia o que eles têm, o AI Act, as demais diretivas que são seguintes a isso. E ainda que a regra do AI Act, por exemplo, seja a transparência, eu aponto aqui a contradição, né, como é comum, de que como se arrega a transparência, sendo que uma inteligência artificial faz os processos da black box ali que não são rastreáveis. Ou melhor, vamos corrigir aqui, porque eu fui conversar com algumas pessoas da área de desenvolvimento de software e eles riram de mim, dizendo que sim, dá para você rastrear. Mas num processo de seguintes transações, de seguintes tarefas e um fluxo de dados muito grande, é virtualmente impossível. Não completamente, mas só não vale a pena. O quanto você gasta para esse processo e tira todo o porquê de você utilizar uma inteligência artificial inicialmente. O custo eleva demais. E o tempo também. Então, eu sigo, junto com o meu colega, o Paulo, essa pesquisa toda nesse sistema. Quais são as ponderações éticas e qual o valor mais importante, quais os princípios constitucionais que a gente tem no Brasil que podem guiar melhor essa regulamentação? Eu ainda não, como eu falei, não olhei esse projeto de lei, vou aproveitar dentro da minha pesquisa e ler para ver se há algumas ponderações nesse sentido, mas essa é toda a minha preocupação. É, quais os princípios que precisam ser defendidos em nome da celeridade processual, do avanço tecnológico? Os professores falaram que sem a parte humana não existe um avanço, né? Existe só Perdão, eu não vou lembrar muito bem, mas existe só, literalmente, o avanço tecnológico. Então, é esse o problema que a gente trabalha. Eu gostaria de fazer essas ponderações no final e até fazer algumas propostas regulativas, observações,
com base nisso, nos sistemas que já são utilizados na Europa e quais os princípios constitucionais que a gente tem que defender na hora de regulamentar essa utilização da inteligência artificial no espaço jurídico. Porque é extremamente, pelo menos na minha vista, que sou um pouco mais novo e estou começando a estudar, é extremamente problemático você regulamentar algo que avança todos os dias. Essa semana eu tive aí a possibilidade de ver uma notícia da primeira tentativa da integração de uma inteligência artificial quântica. A inteligência artificial com um computador quântico. Eu não sei se vocês também são familiarizados, mas o computador quântico com uma inteligência artificial, ele tem o potencial para quebrar todos os códigos, toda a proteção que exista em segundos. Então, o desafio de regulamentar, de criar novas normas, de acompanhar isso no meio jurídico é gigantesco. Então, eu, nessa pesquisa, decido ir ao básico, o que que deve ser defendido. Porque se nós temos a base a ser protegida, mesmo que avance, a proteção continua igual, pelo menos até novas mudanças, na meu entendimento. E é por isso, eu espero. Esse é o meu painel de comunicação. Eu vim buscando algumas recomendações, então, se algum professor já vi que a professora enviou no chat uma fonte de uma revista, que eu vou dar uma olhada. Então, é isso, eu encerro por aqui. Eu agradeço se alguém tiver alguma recomendação, alguma pergunta. Eu ainda estou em processo de estudo junto com o Paulo nessa área. Parabéns, Vinícius, pela sua pesquisa. O início da trajetória acadêmica é assim mesmo. Parabéns por já estar participando de um evento, né? Isso é muito importante durante a trajetória acadêmica, né? Participar, escrever, assistir às palestras, né? Pelo que eu entendi, você trabalha aqui na Iberojur também, não é isso? Você estava moderando uma. Sim, eu fui num evento no começo do ano aqui no Porto, e aí acabei conversando com o Dr. Fábio, com a Giovana, e acabou que eu comecei a auxiliar eles em vários Coopera eventos, com eles. até. Ah, excelente, excelente, muito bom. Você está indo pelo caminho certo, né? De ter essa oportunidade de estar estudando, de estar trabalhando e, ao mesmo tempo, ainda participando de eventos que, às vezes, quando a gente está no início da trajetória acadêmica, não tem essa visão, né? Já ter uma orientação, assim, é muito bom, muito importante. Parabéns pela pesquisa. Sua pesquisa, o tema é muito relevante, né, na atualidade. Eu acho que é uma questão que precisa mesmo de um debate. E qualquer dúvida, eu acho que todos nós estamos aqui à disposição para te ajudar aí a encaminhar bibliografia. Muito Parabéns, obrigado. Vitor. Vinícius. Bom, eu acho que Muito então, obrigado. alguém tem mais alguma contribuição, queira fazer algum comentário sobre as outras falas, queiram. Nós temos aqui. a- a- Vamos ter um coffee break, né? Agora, aqui já são 17 horas, entre 17 e 17h30. E depois, logo depois, vamos começar outro painel, que também está muito. Na verdade, é porque tivemos vários artigos, né? Vários palestrantes várias pessoas apresentando nesse painel, então nós precisamos de dividir, foi necessário dividir em duas partes, mas ainda teremos vários outros colegas, né, falando na segunda parte, e eu gostaria de convidá-los, né, a ficar conosco até o final, na próxima também, para poder termos, né, um verdadeiro debate acadêmico, discutir os temas, discutir ainda os outros assuntos. Eu acho muito importante que todos nós possamos dar as nossas contribuições também aos trabalhos dos próximos, dos colegas que ainda vão apresentar. Então, se alguém tem alguma Vou pedir questão aí, desculpa de não participar desse segundo horário. Eu tenho uma banca de mestrado que começa daqui a 40 minutos. todo Mas a mundo. banca terminando, eu tento acessar se o painel ainda estiver acontecendo, eu participo. Isso, aqui para nós, quer ver, no Brasil vai de meio-dia até meio-dia e meio, coffee break, e aí volta de Hum? meio-dia e meio até as 2. Então, Tá sabe, ótimo.
né? Vocês que estão aí no Brasil, que puderem ainda Dá tempo, sim. Vou... entrar novamente, seria muito, muito bom, muito importante. Eu sou o segundo, professora. Eu sou o segundo da lista, né? De baixo para cima, né? Da segunda, da Eu segunda sou o Paulo parte. Alexandre, sou Paulo Sena. De meio-dia e meia, 15 minutos ou 10, professora? Aqui para nós está de meio-dia a meio-dia e meio, o horário do intervalo. Não, mas a minha apresentação é meio-dia e meia para frente, não é isso? Sim, seria. Mas É, eu, 10 minutos de apresentação, né? desculpa, Tá, São ok, ok. é Paulo. Alexandre Pereira de Sena, Ah, sim, mas é em outra sala. Você vai precisar de logar de novo. sala B. Isso, tem que logar de novo. Eu estou Obrigado, vendo aqui desculpa. Paulo Alexandre Pereira de Sena, né? A gente está Exatamente. ainda no painel anterior. É porque é tanta informação, é tanta, E dá mas uma diferença de maravilhoso. fuso horário, a gente fica meio perdido E eu tô na também. Bahia, eu tô viajando, então eu tô meio que tava meio perdido em relação ao horário de Portugal, se era o mesmo, se era o mesmo, mas eu tô aqui, eu gosto de antecipar. Sou Nós advogado estamos que 5 horas para frente, então aqui já são 5 horas. Vocês estão aí ainda meio-dia, né? Então, de meio-dia a meio-dia e meio é o intervalo que nós vamos fazer aqui, e aí depois, na Obrigado. segunda parte, o senhor precisa de logar nessa sala aí, que tem o endereço eletrônico no. Obrigado, professora. Obrigado. E parabéns pelos trabalhos apresentados, foram muito. Aliás, Iberoju é fantástico, né? Fenômeno. Obrigado. Muito obrigada, então. Obrigado. Um abraço a todos, muito obrigada. Nós vamos encerrar, então, a mesa. Até logo. Agradeço, Até logo. professoras. Obrigada. Obrigado. Abraço. Obrigada.